E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras. E no vídeo de hoje visitamos juntos um dos lugares mais lindos e únicos do planeta. Bem-vindos à Capadócia. A Capadócia tem uma das formações geológicas mais únicas no mundo. E nessa região é impossível não ficar de boca aberta com a beleza dos vales e montanhas, as formações rochosas, as cores e também curiosas habitações construídas pelas pessoas que ali habitavam ao longo dos séculos. Dos passeios de balão, as várias e várias trilhas entre as planícies rochosas que te oferecem paisagens incríveis. A Capadócia corresponde a todas, absolutamente todas as suas expectativas e muito mais. No vídeo de hoje vamos mais do que tudo caminhar muito juntos e descobrir juntos esse lugar surreal. Já deixa o like e se inscreve no canal caso tu não seja inscrito. Aproveitem a Capadócia. E galera, antes de mais nada, eu vou fazer um jeito diferente agora. Eu vou voltar no tempo e eu vou colocar pra vocês as imagens e o momento que eu estive aqui hoje de manhã, mais cedo, diretamente do ponto de visão mais famoso para ver os balões enchendo e subindo e sobrevoando o vale aqui da Capadócia de Goreme. Então, saca aí as imagens e depois a gente volta diretamente para falar mais e mostrar mais aqui da região de Goreme na Capadócia. Sem dúvidas nenhuma, essa daqui é uma das melhores experiências que tu pode ver, tu pode ter na vida, cara. Esses balões aqui atrás de mim, o sol nascendo aqui desse lado, todo esse vale que tava todo escuro quando eu cheguei, se iluminando, e os balões lá no fundo começando a clarear como se fosse grandes lâmpadas pisca-pisca de Natal. E aí, a essa hora do dia, mais ou menos umas 6h30, já tá tudo claro. Bem claro, já tá tudo bem claro, já tem bastante gente e os balões já estão todos no alto. Melhor momento para tirar foto. Cara, é uma das experiências mais incríveis que a gente pode ter na vida. Essa daqui. A natureza nada mais do que perfeita, velho. Como ela consegue fazer cada obra de arte como essas aqui da Capadócia, da região da Anatólia. Incrível, velho. E esse aqui é um pouco do bairro, na rua que eu tô hospedado, e um pouco do bairro de Goreme. Na verdade, do bairro não, né? É um bairro de Goreme, mas Goreme é tão pequeno que parece só um pequeno bairro, na verdade. Vou mostrar um pouquinho pra vocês da rua também, antes da gente partir pra mais um lugar e um pouquinho de Goreme. Então aqui na Capadócia, vocês têm principalmente 3 lugares para ficar hospedado: Goreme, Avanos e Utsa. E na verdade Goreme é o mais famoso. É o lugar que tem esses pontos turísticos mais famosos. Na verdade, os pontos de ver o balão mais famoso. Mas os outros pontos turísticos estão espalhados perto dessas outras também, dessas outras cidades, outras vilas aqui da Capadócia. E a vila de Goreme é só basicamente restaurantes. Tudo que você tem aqui são restaurantes e agências de viagem para fazer os tours. Eu falei para uma amiga minha que, na verdade, ela é uma cidade fake. Ela é uma cidade como Gramado, por sinal, que é bonitinha, mas é meio que fake, não tem nada original nessa cidade. É tudo feito para turista ver. E aí você tem, claro, essas coisas aqui, esculpidas na pedra, mas é como se fosse uma cidade cenário, só pra galera ficar aqui, comer, só restaurante. Nem eu cheguei aqui e tentei encontrar até um senhorzinho vendendo chimite na rua, que é o pão, né? E não encontrei, porque só tem restaurante aqui ao redor. Então é como Gramado, é uma cidade linda que tu vai, mas é tudo fake, tudo criação assim cenográfica. Capadócia significa terra de belos cavalos, nome dado pelos persas em certo momento quando conquistaram a região. Nessa região da Anatólia Central já viveram hititas, gregos, romanos e persas. Transitaram os primeiros cristãos e também se encontram vestígios arqueológicos de algumas das mais antigas formas de cidades da história da humanidade, assim como templos feitos há mais de 5.000 anos atrás.
E cara, esse buraco aqui tem uma casa que eu encontrei lá dentro, um dos melhores estados que eu já vi, ó. Tanto a entrada aqui, ó, que tem um caminho perfeito para subir, tem um caminho, uma porta muito bem feitinha, com tem uma parte na frente aqui antes de ir no cômodo principal. Depois tem mais um cômodo que parece um quarto, parece uma casa muito bem feita, ainda está muito bem preservada. Mas nesse vale aqui ainda tem outras cavernas aqui também. Nossa, esse Vale das Igrejas cercado por essas montanhas aqui, essas rochas bem brancas, bem lisas. Do outro lado da montanha tá o museu aberto. Cara, tem um monte de caverna escondidinha, cara, nesses vales aqui, cheio de vegetação. Eu encontrei esse buraco aqui, ó, tipo, entra nele. Tem que vir bem abaixadinho. Não sei se isso aqui, eu acredito que foi uma formação natural, porque ainda tá úmido, então deve ser de séculos que a chuva passava, mas não só isso, porque também tem umas escavações que foram feitas com certeza absoluta por pessoas. Impressionante, cara. Sensacional. Galera, olha que sensacional. O túnel, na verdade, o que eu tava lá do outro lado desses montes de rochas. Parece caminho de água, mas eu percebi que ele segue o mesmo rumo de uma trilha que foi feita aqui, ó, pelo meio da vegetação. Então acho que isso aqui era uma rua, tipo, era uma passagem pelo meio das rochas. Saía aqui, ó, ela foi saindo de uma, de outra, essa aqui é a terceira rocha gigante, montanha que eu passo, e agora é a saída, olha. E ela vinha cortando toda a montanha, ao invés de passar por aqui, que é onde tem um caminho agora, que é cheio de espinho, por sinal, tô tudo arruinado, eles vinham cortando por aqui, por esse caminho que tinha aqui feito. Provavelmente, eu tô supondo, porque ele segue o mesmo rumo das passagens que tem no meio da vegetação. Genial! E olha só que incrível, a trilha cortando entre dois paredões pedregosos, cara. Olha só que lindo, velho. Que lindo. Galera, Vale das Igrejas, uma das melhores trilhas no meio das rochas. E cara, aqui tem escavação nas rochas que não acaba mais, é uma cidade inteira, cara. Tem pra ali, tem ali, tem um monte ali, dali que eu vim tem um monte, aqui tem um monte também de escavação. Cara, é uma cidade inteira no meio das rochas, escondidíssima no meio dos vales das rochas aqui, mano. Lindo demais, impressionante. E o que mais me impressiona, como eu falei, muito desses são mosteiros. Eram mosteiros, eram locais de oração, eram igrejas. E alguns, tipo, no meio do nada, não tem nada aqui ao redor. Só rocha, casa na rocha. E aí, umas trilhas. E aqui tu tem pinturas de sabe lá quando que foram feitas. Pode ser de centenas de anos atrás. A imagem de Jesus, a imagem de Maria, a imagem de outra pessoa aqui que eu não sei quem é. E aqui é tipo como se fosse um altar, eu acredito. No meio da rocha. E ainda tem pinturas preservadas. Cara, sensacional, velho. O negócio é que parece ficção científica, sabe? Esses filmes de Star Wars que tu vai num planeta totalmente estranho, aí tu encontra um ser vivo totalmente estranho, que tem um modo de vida estranho. É isso aqui, cara. Como é que tu ia imaginar um monte de rocha? Não tem nada, que é só vegetação árida e rocha pra todo canto. E aí tu tem um monte de casa lá em cima que eu não consigo entender como eles subiam nas casas, porque não tem acesso. Eu não consigo subir lá. Tem ali um monte de casas que não era só, eram várias. Aqui tem tipo um templo. Aqui tem casa, aqui também tem um templozinho ali. Aí tu olha no horizonte um monte de casa também, um monte de templo, um monte de igreja. E aí imagina como era a sociedade aqui vivendo, passando por aqui, indo pra cima das rochas, ficando lá em cima, vivendo assim nas rochas, passando de uma rocha pra outra, caminhando no meio das rochas. Cara, parece uma civilização de outro planeta, impressionante. Fascinante, gente, fascinante a Capadócia. Detalhe importante, aqui ó, no meio desse vale que é cheio de casas, aqui tem inscrições, e isso aqui é grego. Então, essa aqui é grego também. Então, provavelmente os habitantes daqui, ou a grande maioria deles, cristãos eram gregos. Então eram cristãos ortodoxos. Bem interessante, porque isso é um detalhe importante, que os gregos, olha isso, cara, porque os gregos viviam aqui até acontecer a grande troca migratória. E aí, sensacional, no mesmo valezinho que tem essa grande cidade,
de onde eu vim caminhando. Essa aqui é mais uma igreja, mas essa aqui tá em muito bom estado de preservação, cara. Ainda tem aqui, ó, pinturas. Olha isso, pilares. Tem um pilar, tem essa cúpula aqui na frente. Olha só os desenhos. Olha isso, cara, que incrível. Que incrível. Tem na rocha toda a estrutura de uma igreja mesmo. As cúpulas, cúpula central, desenhos, representações dos santos. Pena que tá simplesmente mal preservado, no caso, por parte das autoridades, né? Então, tem tanto aqui que não dá nem pra cuidar de tudo, né? Isso aqui tá bem de frente pra comunidade que eu tava andando, que era simplesmente uma pequena vila aqui, era uma vila no meio das rochas. Eu vim andando de lá no meio do vale, que também tinha várias escavações de habitação em cima. Tu vai andando no vale bonito pra caramba, como eu mostrei. Sai numa pequena vila assim, ó, de um lado ao outro, casas e também igrejas, uma igreja lá, uma igreja aqui, e essa aqui parecia essa igreja central, né? Parecia aí ser a igreja mais importante, porque a estrutura dela é linda, perfeita ainda. Pilar, nossa, incrível, incrível. Um cemitério aqui, ó, no meio do nada. Uma cidade que parece fantasma, porque não tem barulho de nada. Impressionante. Não tem gente, mas eu encontrei um amiguinho aqui, ó. O que você tá fazendo aqui no meio desse cemitério sozinho, seu maluco? O que tá fazendo aqui já? Não tá a mamãe? Cadê a mamãe? Olha só, de frente pra cidade, é uma vilazinha minúscula. Olha esse paredão rochoso. Imenso, cara. Olha o tamanho daquelas rochas. E simplesmente tem uma cidade esculpida na rocha, nos paredões. Olha isso, e o paredão é tão fininho que parece que o vento vai derrubar a qualquer momento. Mano, mas é impressionante o tamanho. Eu tô aqui, parece uma torre de Babel gigante assim na minha frente. Olha a engenhosidade dessa galera, é impressionante, cara. Um paredão rochoso gigante. E aqui o que era provavelmente, onde é provavelmente a vila hoje, na verdade era aqui a vila. Então dá até pra entrar aqui nas casas. Cara, muito incrível, um paredão rochoso gigantesco, gigantesco. E os caras me fazem uma vila. Olha só, todo um complexo. Aqui é a parte mais baixa. Eu queria ir lá em cima. Olha aqui, casa, outra casa aqui. Impressionante, cara. Então aqui, ó, tem um cabo passando, tem uma TV a cabo e uma câmera ali, ó. E aqui tem porta, cadeado. Provavelmente ainda mora gente aqui, ó, nessa parte aqui. E ela tá bem conservada ainda. Tem a frente bem conservada. Cara, impressionante isso aqui. Ah, isso aqui é uma das coisas mais impressionantes que eu vi aqui, cara. E o legal é que eu tava vindo meia hora caminhando, eu tava vendo isso aqui, porque ela fica numa parte elevada, dá pra tu ver de longe, assim, várias casas esculpidas num pequeno paredão de rocha, cara. Isso é impressionante. É bem fino o paredão rochoso e tem incontáveis casas, incontáveis, esculpidas nessa rocha. Aqui do outro lado também tem, e hoje é uma pequena vila aqui, uma pequena vila bem pequenininha mesmo, acho que só tem turco aqui, até turista, só turco. E aqui provavelmente onde era antes a vila, na verdade, que hoje tem casas, mas ainda tem algumas construções onde tem gente. Mas interessantíssimo, cara, é lindo, se destaca no horizonte. Olha o tamanho dos pedregulhos, cara. E eu acho que não dá, eu não consegui encontrar acesso pra lá, e eu tô tentando encontrar acesso pra ir lá. E olha aqui é o paredão rochoso visto por trás. Cara, que coisa linda, velho. Com as paisagens assim, olha, indescritíveis que a Capadócia te oferece. Imagina as pessoas viverem nesse lugar aqui. Hoje você encontra vilas tão simples que tu já parece volta no tempo. Mas imagina eles nesse tempo que eles viviam nas cavernas, nas rochas que eles escavavam. Cara, paisagem impressionante, velho. Isso aqui só é uma parada que eu tô fazendo, porque eu tô indo pro Vale do Amor, que tem o nome de Vale do Amor porque as estruturas rochosas parecem peixes, e essa é a verdade. E olha isso aqui, ó, já tá começando a fazer essa formação, mas me disse isso aqui, não parece que alguém colocou, aquela pedra tá solta ali em cima, cara. Parece que alguém pegou e colocou cada uma dessas pedras, uma em cima da outra, olha. Cara, ela tá completamente solta, mas ela não cai, velho, impressionante. Já tá bem gasta, e já tá parecendo pênis, na verdade.
E eu vi gente lá em cima, então provavelmente tem uma rua lá em cima pra vir. Mas, mano, não sejam Nutella. Eu vim dali do meio da vilazinha, tô subindo tudo isso aqui. Façam isso, façam a trilha, porque olha essa recompensa. Que coisa incrível que é isso aqui. Olha isso, cara. Façam a trilha, gastem energia, porque, meu, a visão lá de baixo pro paredão é impressionante, é de boas fotos. E a visão daqui, ó, é inacreditável. Ah, que coisa linda é a Capadócia, velho. Ah, meu, indescritível. Onde tu vai, tu tem paisagens magníficas nesse lugar. E é isso aí, ó. Estamos no topo do paredão rochoso que a gente viu lá. Tem até gente acampando aqui. Ok. Olha só a visão que a gente vai ter aqui. Olha isso. Impressionante. Uau, mano. Que incrível. Que incrível. E dá pra ver várias outras casas no paredão rochoso do outro lado do vale. Então, isso aqui tudo era uma vila, com toda certeza. Aqui é o paredão rochoso que eu vi lá de baixo. Aqui, ó, todas as casas. A gente vai explorar também um pouquinho. E aí do outro lado do vale, é sempre assim, um vale, dois paredões rochosos de um lado do outro. Casas construídas nas pedras. Olha a vista de toda Goreme. Olha que impressionante que é isso aqui, galera. Nesse paredão rochoso, um complexo de várias e várias habitações aqui, ó, uma do lado da outra. Cara, tem uma extensão gigante. E pelo que eu li, tem uma igreja aqui também. Olha isso aqui. Várias e várias casas, vários andares. Olha, um andar aqui, outro lá em cima. Aqui é uma casa. Dois compartimentos. Tem um andar de cima. Andar de cima também. Olha isso, que lindo. Tem aqui também, tem outra aqui. Nossa, é impressionante, cara, é impressionante. Bem em cima desse morro gigante. Desde lá de trás que eu tô vendo isso se destacando no horizonte. E agora eu tô aqui, nossa, que incrível. E não tem fim, galera, olha. Isso aqui, a igreja, tá aqui a igreja. Que lindo, é a parte bem maior daqui, que fica bem no centro. Olha só, velho, ainda tem os desenhos que eles fizeram aqui. Meio que impressionante. Olha isso, só... Oh, nossa senhora, agora eu fiquei sem palavras. É tipo, é um grande templo, uma grande igreja. E ela dá acesso para vários outros cômodos. Cara, isso aqui tá dentro da rocha. Impressionante. Olha isso, cara. É uma igreja gigantesca. Gigantesca. Olha só os pilares esculpidos aqui. Que incrível, velho. Nossa. Eu vim pra ir num lugar, parei nessa vilazinha e encontrei uma coisa ainda melhor. Olha isso, que coisa incrível. E é gigante, não tem fim. Tem vários e vários cômodos conectados um ao outro. Olha isso. Cara, eu achei a maior igreja que eu já vi dentro de uma rocha aqui na Capadócia. Cara, como eu sinto por ter tanta coisa aqui que eu não sei se é desinteresse ou se eles não conseguem controlar. Não tem informação, até na internet, pouca coisa tu encontra sobre os lugares. Cara, isso aqui é um lugar que nem tá como sugestão de lugar pra se ver na região aqui. E aí eu venho andando pra ir no outro lugar e dou de cara com esse paredão, subo aqui e tem uma igreja gigantesca esculpida na rocha. Gigantesca esculpida na rocha. E não tem informação do que é, do período que era. Não tem uma plaquinha, cara. É incrível, velho, o que eu encontrei aqui. Pouca gente tem aqui, daqui nem é turístico, não tinha ninguém aqui em cima. Quer dizer, tinha 2 casais de turco andando por aqui. E olha isso, cara. É toda uma cidade, uma igreja gigantesca ali. Toda uma cidade. Por sinal ali, ó, são tudo casas, provavelmente casas, né? Tudo conectado à igreja. E provavelmente dava para ir para lá também, mas as rochas já cederam aqui e não tem mais passagem de acesso por boa parte dessas casas. Dá para ir ali embaixo, mas algumas partes não dá lá em cima, por sinal devia ter acesso lá em cima, ou provavelmente tem acesso lá pelo outro lado também. Na verdade tá escrito aqui que a igreja é por João Batista. Essa aqui é uma igreja bem importante para o cristianismo, provavelmente.
E galera, agora a gente fala diretamente do Pigeon Valley, o Vale dos Pombos. E esse vale tem esse nome por causa de um fato interessante que acontecia e acontece aqui na verdade. E ali atrás de mim você já consegue ter uma visão do castelo de Utsar, que é o ponto mais alto daqui da Capadócia. E aí também vocês conseguem ter uma visão linda desse vale, que ele é um pouco mais verdinho, como vocês conseguem perceber. E por que ele tem esse nome de Vale dos Pombos? Na verdade vocês conseguem ver pombos em todo o canto aqui e também sobrevoando aqui por cima de mim a todo momento. E é por conta desses pombos que vivem aqui que esse vale ganhou esse nome, porque esse vale tem esse aspecto mais verdinho por conta diretamente dos pombos que aqui habitam. Esses pombos, eles começaram a habitar aqui, principalmente também porque eles foram incentivados a viver aqui. Então as pessoas que viviam nesse vale, nessa região aqui, nas proximidades do castelo de Utsar, eles começaram a dar alimento para os pombos, incentivar que os pombos viessem e vivessem aqui. E por conta disso, por conta das fezes que esses pombos faziam aqui nesse vale, esse vale começou a ser muito mais fértil do que toda a região ao redor. Então é por isso que ele tem esse aspecto bem mais verde, bem mais florido, com mais árvores do que outras regiões áridas, que é toda uma região árida aqui, mas esse aqui tem uma região menos árida por conta disso. Então as pessoas utilizavam esses pombos, alimentavam eles e utilizavam essas fezes para tornar esse vale aqui mais fértil para suas plantações e para a vegetação em si que aqui tem. E a vista do Castelo Utsar, galera, é impressionante. Tipo, é uma grande formação rochosa. Ela tá bem no alto mesmo. Então Goreme é naquela direção, a gente consegue ver o Utsar de qualquer ponto. E à noite parece uma grande árvore de Natal, porque se clareia tudo aqui ao redor do morro por causa das casas. Ela tá rodeada por casinhas assim, ó, esculpida também em rochas menores. Olha só, tem aqui, tem ali, tem um monte ali. Tem uma segunda formação rochosa aqui. E aqui é a maior e toda, parece um grande formigueiro, é toda perfurada. Queria saber como é que eles conseguiram construir o túnel para ir de uma para outra. Claro que muitas partes já cederam, então provavelmente muitos acessos se perderam também, mas ainda tem as escadas que eles construíram artificialmente para ir até lá no topo. Você tem que pagar no momento 120 lira turca, mas daqui você já tem uma visão muito bonita. Já está muito alto e a visão daqui de baixo é bem mais linda da formação rochosa e das perfurações. Cara, parece um grande formigueiro, é muita perfuração. Sempre me pergunto como é que eles faziam para subir nas partes altas dessas construções. E aí eu fico imaginando que na verdade tinha algum outro pedaço que com o tempo já a erosão já levou, né? Algum outro pedaço que fazia uma escada até em cima. Mas a grande maioria dessas construções eu não consigo entender como que eles conseguiam chegar nos topos dessas construções. Porque tem casas muito altas. Ou tem um túnel que leva de um para o outro e tinha antes um acesso indo até em cima, ou eles tinham uma outra parte que a erosão já levou, quase todas elas a erosão tirou grande parte já com o passar dos séculos. Mas nessa aqui tem uma parte bem interessante, ó. Claramente isso aqui é uma escada, ó. Claramente vai até lá em cima, naquela parte lá de cima. Aqui nessa aqui, ó, eu entrei, aqui é bem pequenininho e tem um buraco que leva lá pra cima. Então provavelmente tinha uma escadinha que levava pro outro andar. Mas aqui eu tenho quase certeza que isso aqui era um acesso. Agora já não tem como subir, mas provavelmente antes tinha uma forma mais fácil de ir escalando até lá na parte de cima. Então provavelmente eles faziam esse acesso assim. Mas é muito bizarro. Tem uns que são tão altos e alguns deles eu andei, tentei e não consegui achar a forma de ir para cima.
Galera, essa parte de trás do Castelo Utsar, quase não tem turista aqui e é muito, muito legal. Sugiro de verdade vocês virem aqui, visitando a Capadócia. Todas essas pedras individuais gigantes aqui, elas têm várias casinhas esculpidas dentro dela. Fora a parte de trás do Utsar, que é muito, muito bonito, cheio de casinhas, parece um grande formigueiro humano. E você pode caminhar em várias delas, indo dentro de várias delas, inclusive dessa daqui que eu fui dentro e vou mostrar pra vocês. Bem legal essa parte aqui, é só como sempre, um vale e aí várias casas esculpidas nas rochas, parecendo vilas e grandes comunidades algumas vezes. E galera, com essa vista belíssima, só mais uma dentre as milhares de vistas surreais aqui da região da Capadócia, que eu vou encerrando mais esse vídeo aqui diretamente da região da Capadócia, na Turquia. Infelizmente no meu último dia, e eu espero muito que vocês tenham gostado de estar comigo caminhando no meio desses vales tão maravilhosos, com vistas tão incríveis aqui dessa região única do planeta. Eu realmente espero que vocês tenham a oportunidade um dia de visitar a Capadócia, porque realmente a formação geológica aqui, as paisagens, tudo dessa região é mágica, tudo é muito único, não tem nada igual em outra parte do mundo. E sinceramente vale muito a pena tirar alguns dias para passear, andar quilômetros e quilômetros e se admirar com cada paisagem, uma mais linda do que a outra. E se você gostou, deixa o like aqui embaixo, deixa o comentário e me diz o que tu mais gostou de ver, o que tu achou mais bonito aqui nessa região da Capadócia. Não se esqueça, a Capadócia é a região, Göreme, Avanos e Utsar são algumas das cidades aqui. A Capadócia não é uma cidade, não esqueçam disso. Deixa aqui no comentário o que tu mais gostou de ver nessa região maravilhosa. E se tu já é inscrito no meu canal, recomenda para um amigo, que isso ajuda demais a eu trazer mais vídeos aqui. Ajuda demais o meu canal a crescer. Eu tô precisando muito fazer com que esse canal cresça, e você seria muito gentil de recomendar para um amigo. E no mais, muito obrigado Turquia por mais uma experiência incrível. Foram 3 dias que eu vivi coisas lindas, que eu vi coisas lindas, que eu caminhei, cansei demais, mas que no final do dia eu tava tão feliz por ter visto tanta coisa linda, tanta coisa nova, que eu vou guardar na minha memória para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. A Turquia não tá me desapontando, já é a minha penúltima cidade, e eu só tenho que dizer como eu amo esse país, e como esse país é lindo, e como essas 2 semanas aqui viajando foram incríveis, e estão sendo incríveis. Então, esse foi mais um vídeo no canal Júnior Sem Fronteira, diretamente da Capadócia, na Turquia. Até a próxima aí, tchau!